Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer poder estar aqui com você, trazendo mais informações durante o dia. E hoje a gente vai falar de muita coisa importante. Uma delas é a PL da Fake News, que trouxe uma grande derrota para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E a gente vai te explicar todos os detalhes aqui sobre isso, tudo bem? Então seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo político, e a gente está aqui para poder discutir um pouquinho mais sobre o que acontece no nosso Brasil. O que está acontecendo com esse país, meu Deus? Vamos discutir um pouco? Então vem comigo. Olha só, vou começar com uma matéria do CNN aqui. O que acontece? Tramita hoje na Câmara dos Deputados um projeto de lei altamente polêmico, que é a PL das Fake News, ou seja, um projeto de lei que visa a regulamentação das redes sociais. A ala liberal de direita critica muito porque vai ser uma verdadeira censura contra a liberdade de expressão. E para piorar tudo, o Tribunal Superior Eleitoral, através do ministro Alexandre de Moraes, apresentou propostas para o PL das Fake News ao Congresso. Entenda, nós temos três poderes. Montesquieu escreveu O Espírito das Leis, e ali ele deixou bem separado. O poder legislativo é quem cria as leis. O poder executivo é quem faz políticas públicas e exerce essas leis. E o poder judiciário, ele julga se essas leis estão sendo implementadas ou não. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel, ou deveria ter, mas aqui no Brasil não. Tanto é que um ministro do Supremo Tribunal Federal apresentar um projeto para o Congresso, que seja como sugestão, que lhe foge à sua alçada, para alguns críticos, inclusive juristas sérios, dizem que houve até um crime de responsabilidade por inserir numa seara que não é dele. O judiciário tem que ter a imparcialidade, tem que ser neutro, ele só tem que ficar esperando para na hora certa ele dar a decisão. Nem deveria dialogar com o Congresso. É simples assim. Ele não pode dialogar com as partes. O Congresso o tempo todo é parte em processo. O Executivo, a União, o tempo todo é parte em processo. Então o Judiciário tinha que ficar à parte, separado e isolado e dar a sua decisão com imparcialidade. E nunca tentar se aventar no processo legislativo. Se ele quer fazer lei, largue o cargo de ministro e candidate-se. Aí é o caminho dele, tá? Então, esse é um posicionamento para aqueles que seguem Montesquieu, como eu. Mas vamos lá. Então ele apresentou essas propostas. E dentre as propostas que foram apresentadas para ele, era a responsabilização das plataformas. Ou seja, as plataformas seriam responsabilizadas com multa de 50 a 150 mil por hora, no caso de conteúdos que não agradassem ao governo ou ao próprio judiciário, enfim, uma série de questões que foram expostas ali pelo Alexandre de Moraes. Acontece que ele sofreu uma grande derrota. Essa matéria aqui é da Folha do Estado. Propostas de Alexandre de Moraes foram retiradas da PL da censura. E foram retiradas devido ao fato que o relator, que é do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, não é que ele não queria que isso fosse implementado, ele queria. Só que como ele não conseguiu dialogar com o Congresso, e sempre que você muda alguma coisa e tem repercussão grande, o Congresso trava. Então eles querem aprovar esse projeto de um jeito ou de outro. E colocar novas regras que não foram debatidas e discutidas entre os parlamentares levaria à queda dessa PL. E é por isso que ele não colocou. E não colocando, Alexandre de Moraes ficou jogado ao escanteio do Congresso Nacional, que não aceitou suas propostas. O próprio relator, que, lembre-se, Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, não aceitou colocar, tá? Para não perder a PL da censura, para ela ser aprovada. Mas não para só aí, não. Os deputados também sofreram a pressão do povo, que pressionou muito. E o relatório final da PL das Fake News retirou também a proposta de criar uma agência reguladora de plataformas. É isso mesmo. O governo Lula queria criar um verdadeiro Ministério da Verdade. Uma plataforma, uma agência reguladora do governo que ia dizer para você o que é verdade e o que deixa de ser verdade. Logo esse governo, que a gente sabe que, tem umas decisões aí polêmicas. Pra você ter um nível de verdade desse pessoal, o líder máximo
da esquerda e do partido, que é hoje Luiz Inácio Lula da Silva, falou ontem que a profissão mais honesta do Brasil é o político. Alguém vê verdade nisso? Pois é, acho que até uma criança de 3 anos de idade já sabe que isso é uma falácia. Quem confia na honestidade político aí? É raro, né? É raro você achar um político honesto. Pois é grave. Bora partir para a próxima matéria. Vou trazer uma editorial do O Globo aqui para vocês. Essa aqui é a Miriam Leitão, tá? Vocês devem conhecê-la, uma economista defensora do governo Lula, tá? Olha só, ontem foi divulgada várias matérias dizendo sobre o aumento do desemprego no Brasil. E a Miriam Leitão falou o seguinte: o desemprego sobe em relação a dezembro, ou seja, subiu o desemprego no Brasil. Mas o mercado de trabalho está muito melhor. Ou seja, subiu, mas nós estamos muito melhor subindo. Tá. Aí ela faz uma comparação ao primeiro trimestre do ano passado, que segundo ela, sempre no começo do trimestre dá uma queda mesmo. Mas não é assim não. A grande questão aqui é que a gente sabe que passou por momentos difíceis lá atrás e tinha uma pandemia que estava terminando ainda, tá? No ano passado, ainda tinha um reflexozinho da pandemia, 1 ano a mais se passou. Então, esse argumento de que todo início é uma queda brusca não é bem assim. Então, é a passação de pano nítida que você já está acostumado em relação às pautas do governo. Eles querem dizer para você que está tudo bem na economia, né? Bobo é de você se acreditar que a economia está tudo bem. O Rafael Gloves, que é influenciador digital, divulgou o seguinte, até para desmentir a Miriam Leitão. O ministro da Economia, o Haddad, está admitindo que a economia está desacelerando. Como explicar isso após receber um país crescendo 3% em 2022, com a mesma taxa de juros? E aqui ele cita uma matéria da Folha de São Paulo que o Haddad diz o seguinte: se a economia continuar desacelerando, vamos ter problemas fiscais. Ou seja, ele assume aqui a desaceleração da economia. Mas não para só por aqui não, tá? Então tem uma matéria também aqui do estado de Minas, né, que fala sobre isso também. Se a economia continuar desacelerando, vamos ter problemas. O ministro voltou a defender a abertura da caixa preta de benefícios fiscais, que o governo Lula tem criado condições favoráveis para o início do corte de juros. Então eles jogam toda a responsabilidade para cima dos juros, para cima do Campos Neto. Essa é a grande verdade, tá? Então, eles jogam tudo isso para cima do Campos Neto. Outra matéria chegando para vocês aqui, que é do Poder 360. O desemprego vai a 8,8% e atinge 9,4% milhões no primeiro trimestre. E aqui o Poder 360 tece críticas, inclusive, à atuação do governo e mostra que realmente preocupa o crescimento do desemprego no Brasil, fábricas fechando, e isso realmente quem sente na prática é o próprio brasileiro. Vamos lá, uma matéria da Folha de São Paulo que eu trago aqui para vocês. Todo mundo que está lá no Congresso está preocupado só com o seu, tá? Porque a bancada evangélica está querendo até aprovar a PL da fake news, desde que eles consigam mudar a PL das fake news para dar imunidade à liberdade religiosa dos pastores, para os pastores poderem falar tudo que bem entendem. Tá, concordo, pastores têm que ter liberdade religiosa, outras religiões também têm que ter a sua liberdade religiosa, afinal nós vivemos num país laico e um país que respeita a religião, está previsto na nossa Constituição. Mas o que me incomoda um pouco é a ala da bancada evangélica ir lá falar que, se você tirar o nosso da reta, pode pôr no resto do povo, tá tudo bem, enfia no povo aí que o povo aguenta. Isso é que me incomoda um pouco, cada um pensando no seu, cada um só pensa no seu próprio umbigo. E eu acho que deveria ter um coro grande, e com essa bancada evangélica e um coro grande, esse PL não passava. E aí, a carta branca para o Lula fazer a regulamentação das redes sociais ia por água abaixo. Mais uma vez, uma derrota do governo Lula. Só que não, né? Só que não. A gente vê cada vez mais, até o próprio Feliciano está no meio dessa história aí, querendo aprovar a PL da fake news, se ele, como pastor, puder falar qualquer coisa. E é uma canalice. O parlamentar vai poder falar qualquer besteira,
Enfim, vai ficar aberto. O que não pode é o povo, principalmente você que usa a rede social e eu que me comunico aqui com vocês através do nosso canal. Então, uma verdadeira canalice é a palavra que a gente pode utilizar aqui, tá certo? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo, eu espero que você tenha gostado, que o conteúdo esteja chegando para você com entendimento, tá? Que você possa saber que eu estou tentando passar da maneira mais clara possível para você realmente entender de política, para você realmente saber o que acontece, o que estão fazendo, como estão agindo esses que ganham nosso dinheiro para ferrar com a gente. É complicado, né? Obrigado por tudo, um grande abraço e fica com Deus.